Mas este não é o fim de nossa história. Esperem para ver o que vem em seguida. O Planalto de Gizeh é o local onde a arte de construir pirâmides foi aperfeiçoada. Estas são as maiores pirâmides da Terra e foram construídas por uma única família. Quero lhes apresentar a pessoa central desta incrível família. Eu a chamo de Rainha dos Construtores de Pirâmides. Ela era uma rainha, certo, mas nunca construiu uma pirâmide. Ela nunca deve ter levantado nada mais pesado do que uma taça de vinho. Aqui está ela, cheirando uma flor de lótus. Seu nome era Mary Zank, que significa aquela que ama a vida. E aqui está o seu túmulo. Vejam só o que a família dela fez. Snéfero, o seu avô, construiu a pirâmide de Maidum, a pirâmide encurvada e a pirâmide vermelha. O sogro dela, Quéops, construiu a grande pirâmide. Mas isso não é tudo. O marido Khephren construiu a segunda maior pirâmide e incluiu a esfinge no projeto. E em seu túmulo, ela se cercou da família. Mas nessa família de grandes realizadores, quero me concentrar realmente no primo Remiano. Ele foi o arquiteto da Grande Pirâmide. Pensem na importância dele, administrando o maior projeto de construção da história. Sua estátua mostra que ele era bem pesado. Naqueles dias, um pouco de gordura era sinal de status, e parece que ele foi muito bem sucedido. Então, há 4.500 anos, um jovem e gorducho Remiano ia morro acima para supervisionar o Planalto de Gizeh. Por isso Remiano veio para cá. Olhe para essa vista. Deste local, planejaria o trabalho que faria no resto de sua vida. Entendam, o lugar tinha que estar na margem oeste do Nilo. É aqui que o sol se põe todos os dias. Aqui era o reino dos mortos. Mas era necessário que a construção ficasse perto do rio, pois este, uma vez por ano, inundava praticamente toda a área onde está a esfinge hoje. Assim, os grandes blocos de pedra podiam ser levados de balsa até o local da pirâmide. Remiano tinha achado o local perfeito para a construção. Agora ele tinha que construir a pirâmide. Ele não criou uma coisa incrível? A Grande Pirâmide é imensa. A base tem mais de 50.000 metros quadrados. Há mais de 1 milhão de blocos de pedra nessa belezinha. Mas para mim, o que é mais espantoso na Grande Pirâmide não é o tamanho, mas sim a precisão. Os blocos se encaixam com tal perfeição que ainda hoje não se consegue passar uma folha de papel entre eles. Como se constrói uma coisa assim? Bom, o primeiro passo é não construir a pirâmide na areia. Ela se move. Lembram-se do que aconteceu com a pirâmide encurvada? Remiano não ia cometer o mesmo erro. A areia foi retirada até alcançar rocha e um pavimento de pedra foi assentado. Muito bem. Feita a fundação, ele queria agora orientar a pirâmide para os 4 pontos cardeais para que o falecido faraó ficasse associado com aquele ponto mágico do céu em volta do qual todas as estrelas parecem girar. Hoje é a Estrela do Norte. Mas nos dias de Remiano não era. Na verdade, era um ponto entre Kokab, uma estrela da Ursa Maior, e Mizar, uma da Ursa Menor. Uma vez por noite, quando Kokab ficava diretamente sobre Mizar, elas indicavam o norte verdadeiro. Foi isso que Remiano fez, e o fez com muita precisão. Nenhuma construção na história do mundo foi tão perfeitamente orientada pelos pontos cardeais. E não foi necessário apelar para a ciência. Ele apenas olhou para as estrelas. Feitas as fundações e tendo a orientação pelos pontos cardeais, onde conseguiria mais de 1 milhão de blocos de pedra? Bem, Remiano era esperto. Ele procurou os blocos o mais próximo possível do local da construção para economizar viagens. Uma pedreira estava no próprio Planalto de Gizeh, mas os turistas nunca notaram. Do alto, se podem ver as marcas dos blocos que os trabalhadores retiraram. Aqui nesta pedreira estiveram centenas de homens fazendo apenas isto.
Dá para ver que o espaço é perfeito para um homem trabalhar em 2 blocos ao mesmo tempo. Mas aqueles que fizeram a pirâmide nunca tiveram nada tão bom assim. Eles só tinham ferramentas de cobre, e o cobre é mole. Então havia turmas de milhares de homens apenas para afiar as ferramentas. Estamos progredindo na construção da nossa pirâmide. A fundação é sólida, ela está orientada para os pontos cardeais e estamos retirando nossos blocos. Agora temos que levar os blocos para a pirâmide. Os construtores de pirâmides não usavam rodas. As rodas não ajudariam muito na remoção dos blocos pesados. Elas afundariam na areia. Então, os blocos foram levados para a construção entre nós ou sobre toras. Como podemos saber se os blocos estão nivelados? Este é o nível de carpinteiro. Para ver se a pirâmide está nivelada, coloque-o sobre um bloco, e se a bolha ficar entre as 2 linhas, é porque está. Após 4.500 anos, este bloco está perfeitamente nivelado. E também este aqui, e este aqui, e este outro. É assim com todos. Mas Remiano não tinha um nível de carpinteiro. O que ele tinha era isto. Um esquadro. Quando o cordão se alinha com esta linha, está nivelado. E vejam só, está perfeito. Mas o esquadro era um tipo de canivete suíço do Antigo Egito. Dava para fazer todo tipo de coisas com ele. Para saber se os blocos estavam mesmo em ângulo reto, colocava-se o esquadro em um dos lados. E tudo bem de novo. Se você procurar direito, ainda encontrará as linhas de nível de Remiano lá dentro da pirâmide. Pensem no quanto Remiano tinha que ser preciso. Se errasse em 1 centímetro no fundo, os 4 lados não iriam se encontrar no alto. E aí, adeus pirâmide. Desastre. Mas Remiano não errou nem em 1 centímetro. Ele fez tudo certo. Esta é uma das construções mais precisas que já foram feitas. Mas não pense que Remiano era perfeito. Ele era apenas humano. Ele cometia erros. Vamos para dentro da pirâmide e eu mostro o que saiu errado. Estamos dentro da grande pirâmide. A planta original de Remiano exigia esta passagem, descendo por dentro do leito de rocha até a câmara funerária. Às vezes ser alto não é tão bom. Mas lembrem-se, esta passagem não foi feita para pessoas. Tinha um único propósito. A múmia do rei seria colocada em um sarcófago e deslizaria por esta passagem até a câmara funerária. Esse era o plano A. Era aqui que o faraó seria sepultado originalmente. Mas como podem ver, não foi concluído. Ainda se pode ver as marcas de cinzel. Em algum momento, Remiano disse: rapazes, larguem as ferramentas. É hora do plano B. Por alguma razão, foi decidido que o rei não seria enterrado embaixo da pirâmide, mas dentro dela. O plano B parece ser um salão tradicionalmente chamado de Câmara da Rainha. É incomparável. Sabem, pirâmides egípcias podem parecer bem iguais por fora, mas por dentro são todas diferentes. Cada arquiteto tinha o seu próprio plano. Portanto, não se tem certeza do que a Câmara da Rainha deveria ser. Nunca foi destinada ao enterro de uma rainha, mas há um verdadeiro mistério aqui. Remiano projetou o que foi chamado de túneis de ventilação. Pequenos túneis virados para cima em direção ao exterior da pirâmide. Ninguém sabe para que serviam. Não devem ter sido adequados para a circulação de ar. Há alguns anos, uma pequena câmera robô foi colocada num